ia fluir no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, nos fazendo, Senhor, cidadãos do Teu reino. Seja assim no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, amém. Os irmãos tomem assento, já abrindo a Bíblia em Lucas. Se achar o capítulo 11, só levantar os olhos para o versículo 38 ao 42 do capítulo 10, um pouquinho acima. Nessa manhã com chuva, nessa manhã interessante, eu li um livro na época de ginásio, que a gente tinha aquelas primeiras aulas de introdução às bibliotecas, e havia um livro chamado Soprinho. E nesse livro a história versava sobre um dia cinza, sobre um dia nublado. E a história falava que o tempo ficava triste, porque quando estava cinzento, quando chovia, as pessoas ficavam maldizendo, as pessoas ficavam ingratas para com o tempo. E o livro explicava, imagina na cabeça de uma criança, eu lendo aquilo, e o tempo explicava que era importante a chuva, que era importante aquele momento, porque nem todos os dias são e serão de sol. Existem dias em que há necessidade da chuva, existem dias em que há necessidade do cinza, existem dias em que há necessidade dessa temperatura mais cálida. E aí ele explicava dizendo, porque dela provém a vida também. Por causa das chuvas, as plantas agradecem, a natureza se renova, os que são mais mimizentos com ácaro e alergia também melhoram, porque o pólen baixa. Então é um tempo bom esse que Deus nos fez e nos trouxe. E nessa manhã eu gostaria de falar sobre o tempo. Não exatamente sobre o tempo, mas sobre decisões tomadas no tempo. Porque o que faz parar o tempo são as nossas decisões com quem nós estamos. A ciência diz que você precisa de um acelerador de átomos, já estão tentando fazer uma máquina que o tempo retroaja ou que o tempo acelere. Estão tentando, mas é difícil. Existem filmes como esse, De Volta para o Futuro. Quem nunca assistiu esse filme? Que o rapaz vai para o futuro e volta. Acho que a minha esposa Fábia assistiu tanto que ela decorou até a fala, até do carro, porque ela gosta desse filme, vai e vem, muita gente já morreu desse filme, mas o filme continua lá, intocado, porque o tempo traz um fascínio sobre a nossa vida, em todos os sentidos. Nessa manhã, provavelmente, eu esperava octogenários aqui, gente de 70, 80 anos para cima, para dizer, como parar o tempo? Vai ter mais clínica de botox? Não. Vamos fazer mais cirurgia plástica? Não. Isso não faz o tempo parar. Isso acalma e aquieta a nossa vaidade. Certo? Um botoxinho aqui para aquela ruga não mais descer, para aquela aparência sempre, assim. Nós conhecemos uma pessoa que há um tempo atrás foi para o Brasil, quando voltou, nós estávamos tomando café e a gente brincava. Que enquanto ela falava, a expressão era sempre essa, né? E ela começava a falar alguma coisa triste, a gente não entendia se era tristeza de fundo, de verdade, ou se ela só estava tentando fazer alguma piada, e a gente ficava assim, né? Fitos no olhar, que tinha colocado um certo botox, que nem eu sabia que existia nesse tempo, coisa recente, certo? Quem aqui não sabe que existe botox? Glória a Deus, todo mundo sabe e pretende usar um dia, né? Por enquanto, eu ainda me dou por vencido, fico com as minhas ruguinhas por enquanto, mas chegar uma hora, se der, irmão, acho que eu vou pôr sim, para dar mas não vai parar o tempo isso, o tempo não para, isso se chama vaidade, pastor, e todos nós temos um pouco, mas o tempo não para. E aqui no capítulo 10, versículo 38 a 42 do Evangelho de Lucas, é um texto para lá de famoso, no sentido em que ele não termina aqui. Se alguém, após mim, vier e continuar essa leitura, certamente vai por um outro caminho, vai por uma outra ideia, mas a essência dela está aqui, no que disse essa história. Versículo 38 do capítulo 10, e eu ponho Mateus aqui porque... Lucas, capítulo 10, versículo 38, falei tanto e só eu não achei. Versículo de 38 ao 42, a palavra do Senhor fala a história de duas irmãs. E aconteceu, Jesus estava indo de Jerusalém, imagina, de Jerusalém, indo para Jerusalém e havia saído da Galileia. É a última semana de Jesus antes da crucificação. E aconteceu que, indo eles de caminho, Jesus e os discípulos, entrou numa aldeia, que era Betânia,
E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta, Marta, uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também, a minha versão diz também, as outras que eu tinha em casa, e é a minha preferida, que eu trouxe do Brasil, que eu comprei em 98 e trouxe ela. Pensa a minha alegria quando eu li isto. A qual, assentando-se, Marta se assentou também aos pés de Jesus. Muitas Bíblias não dizem esse também. Ouvia a sua palavra. 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã, Maria, me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, 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 estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós vivemos num tempo em que a tirania desse tal tempo é constante. Os irmãos sabem, nós vamos, já foi falado milhões e milhares de vezes aqui com relação à pressa que nós temos para o trabalho, fruto da Revolução Industrial. Volta lá na história, 1760, 1860, mais ou menos 100 anos na Inglaterra, que era um país que fica perto do mar, ainda existe mar lá. Eles começaram a industrializar toda a produção, achando que as pessoas iriam produzir mais a um custo menor, e assim era mesmo, pagava-se muito pouco, trabalhava mulher, trabalhava criança, 16, 18 horas por dia, e as coisas começaram a sair em série e numa quantidade imensa, de tal forma que as coisas diminuíram, e a população que estava no campo, que não tinha trabalho, veio para a cidade, para entrar nessas fábricas. Então, aquilo que supostamente promoveria conforto, descanso, calma, mais qualidade de vida para nós, seres humanos, acabou virando o contrário. As pessoas começaram a ter menos tempo ainda para si, porque trabalhavam demais. Aí veio a segunda Revolução Industrial, história. Mas na igreja? Também. Aqui é igreja, mas é um momento de história. Segunda Revolução Industrial, lembra de cabeça? 1860, 1900 mais ou menos, aí já na Rússia, na Alemanha, na França, os principais também industrializando tudo, e aí colocando mais modernidade nas coisas, e as pessoas achando que agora sim, nós vamos descansar, ter uma qualidade de vida melhor, mas não tiveram. E hoje eles chamam o tempo que nós vivemos, tempo presente, da terceira revolução, porque nós temos as mídias sociais, nós temos Facebook, nós temos WhatsApp, nós temos Instagram, nós temos Twitter, nós temos não sei o que, Fotolog, para quem era daquele tempo. Tem muita coisa que ocupa o nosso tempo, sendo que essas coisas foram feitas para serem usadas de maneira inteligente, assim como o trabalho com máquinas foi feito para que nós pudéssemos ter mais tempo, mais qualidade de vida. Só que nós nos perdemos por N razões e o nosso tempo é curto. Todo mundo fala todo dia, se eu tivesse mais horas, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais um dia. Já estamos em dezembro, daqui a pouco já é ano novo de novo, e dali a pouco já estamos em dezembro de novo. 84.600 segundos nós temos todos os dias, que é o tempo de 24 horas para todo mundo. E aí todo mundo usa aquela frase bonita: o tempo é uma situação que democratiza ricos e pobres. Ninguém tem a mais, alguns acabam tendo a menos, porque não acabam o fim desse dia, mas no todo, na média, todos nós recebemos a mesma porção de tempo, todos nós recebemos uma quantidade de tempo para podermos viver, para podermos agir, para podermos trabalhar, para podermos desfrutar. Mas esse tempo não é nosso. Nós, como cristãos, sabemos e entendemos que esse tempo se chama mordomia, se chama a administração daquilo que Deus nos deu. E o tempo, ele tem essa característica tão interessante que ele é a única coisa das coisas, se é que se pode chamar de coisa, é o único substantivo. A única coisa que nós não conseguimos reter é o tempo. Ninguém retém o tempo. Embora a Bíblia, os irmãos sabem que a Bíblia fala, Jesus é o mesmo ontem, ele não diz será. Jesus não será, porque ele tem domínio sobre o tempo. Interessante que o apóstolo, ele escreveu, Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje
e é eternamente. Ele não será eternamente. Ele é eternamente porque ele é antes do tempo e Jesus está depois do tempo. Mas aí, presta atenção, que nessas nossas horas, nas nossas idas e vindas com esse tempo, nós chegamos nesse texto interessante, em que duas irmãs, ao receberem Jesus, é óbvio, já ouviram isso milhões de vezes, mas presta atenção. A Bíblia fala que Marta, ela ganha aqui a pecha de ser aquela pessoa preocupada com essa vida, aquela pessoa esbaforida, aquela pessoa corrida, de fato, em partes. Porque quando Jesus vem, qual é a primeira atitude que ela tem? Segundo os livros, sendo irmã mais velha, sendo a responsável pela casa, porque a Bíblia fala na casa de Marta, então ela era a chefe da casa, ela se preocupa como receber Jesus, ela se preocupa como receber aquela comitiva, ela se preocupa em como agradar aqueles que estão na sua casa, atitude natural, atitude comum. E a Bíblia fala que ela então vai para lá, vem para cá, e Jesus senta, Jesus começa a ensinar, e a sua irmã se assenta também, e começa a ouvir e prestar atenção naquilo que Jesus fala, nas histórias que Jesus diz, nos conselhos que Jesus está entregando, e aquela conversa com os discípulos, que todo mundo conversa, todo mundo troca ideias, e Marta para lá, para cá, e pega água, pega a tubaína, acabou a Coca-Cola, cadê o frango, sumiu o pão de novo, está acabando, esse povo come demais, olha, vamos trazer mais salada, vamos enganar com um pouquinho de docinho, e traz uns petiscos, e traz aquilo, arruma mais uma cadeira, preocupada, natural, normal, comum, assim como nós também muitas vezes nos preocupamos e devemos nos preocupar com essa vida, nesta vida, em trabalhar. Se um dia os irmãos me ouvirem dizer, olha, irmãos, vamos viver pela fé, vamos viver, olha, tranquilo, esperem Deus, tranquilo, que Deus vai fazer. Irmãos, me interne, me arruma uma camisa bem forte para me internar, porque nós precisamos de equilíbrio. Até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui Ele tem sido fiel, mas lavrar esta terra, comer com o suor do nosso rosto, isso é válido, isso é certo, isso vai acontecer ainda até a volta dEle. Mas o excesso, mas essa preocupação indefinida que Maria tinha, que Maria não estava recebendo de Jesus, deixou Jesus então lá, tranquilo, conversando com Maria, com os discípulos, e Marta para lá, para cá, para lá, para cá. De repente Marta fala para Jesus, Jesus, fala para minha irmã se levantar e vir me ajudar. E Jesus então termina e fala, Marta, por que você está afadigada? Marta, por que você está estressada? Marta, sua irmã Maria escolheu a boa parte, e essa não vai ser tirada. Ou seja, a história da nossa vida é assim. Quanto mais nós nos damos para alguma coisa, mais nós nos entregamos para essa coisa, filosófico. Mas muita gente diz, olha, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não posso fazer isso, não conte comigo para aquilo. Por quê? Porque ela está colocando como alvo, ela está colocando como justificativa para não estar uma outra coisa. Nós sabemos que nós priorizamos e damos tempo àquilo que nos é importante. Quando você fala, olha, Jurandir, eu não tenho tempo para a sua conversa, é porque você não está priorizando a minha conversa. Obviamente você fala, está jogando conversa fora, está falando demais, não tenho tempo a perder. Quando você prioriza alguma coisa, você dedica tempo. Quando você tem interesse principal em alguma coisa, você faz uma estratégia de colocar na sua agenda, no seu schedule, de você avisar a todo mundo, colocar no seu telefone, de você anunciar, olha, é aqui, é para cá, é este o meu alvo, é esse o meu assunto, é este o meu caminho. Nós fazemos assim com relação ao nosso trabalho. Há quem acorde às 5, quem acorde às 6, quem acorde às 7, diversos horários, mas a pessoa sabe que se ela não trabalha, as contas chegam, e as contas chegando, vai ter que pular, vai ter que correr para pagar. Porque não dá para jogar para cima e escolher algumas e não pagar. Nós temos que pagar as contas. Então nós assumimos a postura de trabalharmos, procurarmos ganhar o máximo que pudermos e no mínimo as nossas contas serão pagas. Isso para o mínimo. Marta estava fazendo a sua parte, sendo a melhor pessoa, e Jesus não a criticou num sentido de dureza, porque ele estava sendo servido por ela. Se Marta de repente não tivesse atendido Jesus, quem é que se levantaria? Já aconteceu de a gente ser convidado para ir em algum lugar, aí a pessoa fala, vamos tomar um café em casa. Aí a gente senta, né, pastores, a gente senta lá no sofá e tal, e vai 5 minutos, e 15, 20, meia hora, 1 hora, e aí o café? Nada. E a pessoa lá empolgada na conversa? Nada.
E a gente, né, conversando, trocando ideias sobre o reino, sobre tanta coisa, mas pensando, eu vim aqui para um café, mas obviamente Deus tem propósitos maiores. Mas o primeiro da minha cabeça foi o café. E dá 1 hora, e dá 1h30, e o tempo vai estendendo, e a gente, né, ainda dá aquela balançadinha no relógio para ver se parou ou não. Fala, será que eu estou enganado? Me chamou para um café até agora? Nada. Ok, ótimo. Se ela não fizer nada, a gente levanta, ora, despede, vai embora e fica para um segundo café, mas aí não pega mais a gente para aquele segundo café, porque não fez o primeiro. Marta estava servindo a Jesus. Então, Jesus pega e fala, ótimo, Marta, ótimo. Mas só que a sua irmã está fazendo a coisa mais importante. Maria está sentada, está ouvindo. Aí vamos trazer para o nosso lado. O que acontece na nossa vida quando nós damos mais atenção a este tempo presente, às nossas coisas, e não aquilo que realmente é importante? Faça uma lista na sua cabeça, esse fim de ano que chega agora, nós estamos quase aí no dia 31. Geralmente nós fazemos no último dia do ano aquela lista, ou perto do último dia do ano aquela lista daquilo que nós fizemos, com as coisas com as quais nós queremos fazer futuramente, queremos planejar para o ano que vem, quantos livros nós leremos, quantas vezes nós leremos a Bíblia em 2019 também. Então nós fazemos lá uma agenda que é um direcionador para que a gente pense o que nós vamos fazer em 2019. No fim do ano nós fazemos essa análise. Só que na maioria das vezes nós não cumprimos nada daquilo que nós projetamos, porque nós temos a dificuldade em entender que nós precisamos priorizar. Nós colocamos 50 coisas por fazer, mas irmãos, não dá para fazer 50 coisas. Nós só podemos fazer uma coisa por vez, porque esse corpinho só dá conta de estar em um lugar uma vez só. Ele não vai trabalhar ao mesmo tempo estar orando, ele não vai visitar e não vai correr para fazer compra. Nós precisamos ter a mente e a cabeça em uma coisa só. Jesus queria ensinar no sentido de que o equilíbrio é importante. Nós precisamos sim trabalhar, porque nós precisamos servir a nossa família. Nós, do fruto do nosso trabalho, nós comemos, nós nos alimentamos, do fruto do nosso trabalho, nós sobrevivemos, mas a nossa vida não depende apenas de trabalho, a nossa vida não depende apenas de pagar conta, a nossa vida não deve ser apenas adquirir, comprar, ter, projetar, ter mais. Existe uma área da nossa vida em que o tempo passa e faz um estrago, e o tempo passa muito rápido mesmo, que se chama a nossa alma, o nosso espírito, porque lá está o nosso relacionamento com Deus, lá está a nossa vida com Deus. Há uma porção humana que precisa ser satisfeita, há um lado humano que precisa ser suprido, sem dúvida nenhuma. Nós estamos nessa igreja porque alguém pagou as contas em dia, porque alguém limpou, porque alguém organizou. Hoje está pelada a mesa, mas geralmente ela está mais bonita, mas é proposital, certo, irmã Kátia? A irmã Kátia sempre faz uma mesa tão linda, e essa manhã está linda também, está bonita. Mas sempre tem alguém que faz alguma coisa, e nós nos servimos disso. Só que quando chega na área espiritual, ninguém pode fazer nada por nós a não ser nós mesmos. Sabe por quê? Porque é uma coisa entre eu e Deus, você e Deus. Eu estava dormindo antes de ontem pensando nisso, nesse texto, nessa palavra, e de repente me veio uma frase: quem não tem tempo para Deus se torna um místico, um religioso. Não ter tempo para Deus faz de você um religioso, alguém que vai seguir regras, alguém que vai achar que está fazendo, que é dizimista, que senta no domingo, mas que fica enfastiado, que fica enfadado, que fica irritado com aquilo que é falado, que não participa dos cânticos, que não é abençoado com as ministrações, que não vê a graça do Senhor nesse lugar, porque se torna um religioso, que de ouvir falar, de estar no lugar, no ambiente, gosta, mas não se envolveu com Deus. Se torna místico, porque sabe que, olha, eu tenho que orar antes de sair de casa, eu tenho que entregar o dízimo na igreja, eu tenho que
de vez em quando ligar para o pastor se eu tiver algum problema, alguma dúvida. Mas e a vida com Deus? Para nós sermos filhos e filhas de Deus, irmãos, nós precisamos de vida com Deus. Nós precisamos ouvir Jesus. Nós precisamos estar aos pés de Jesus. Nós precisamos conversar com Jesus. Nós precisamos ouvir Jesus falar ao nosso coração e à nossa mente, aos nossos ouvidos de maneira clara, de maneira certa, de maneira verdadeira. Mas, quando nós ficamos tão agitados com essa vida, com os trabalhos dessa vida, eu acho que Marta deveria ter problema de pressão, e pressão alta, porque a mulher era um foguete. No capítulo 11 de João, quando os irmãos ouvem, leem acerca da história de Lázaro, é da mesma forma. Ela manda chamar Jesus, Jesus se retarda no caminho, quando chega e ela ouve falar que Jesus está presente, ela sai correndo, ela sai disparada, e ela não quer saber de mais nada, ela já sai dizendo: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela já sai brava, e Maria fica sentada lá dentro, e Jesus tenta acalmar Marta, e Marta está lá espumando, de tristeza, de angústia, de raiva, porque ela gostaria que Jesus tivesse chegado no tempo que ela havia predito, que ela dizia: se ele chegar no tempo que nós mandamos, que nós pedimos para que ele viesse, meu irmão estaria vivo, mas não estava. Só que Jesus, de repente, nesse mesmo capítulo, pega e fala: olha, mandem a chamar Maria, e ela está lá dentro, sentadinha, tranquila não, com o coração pesaroso pelo irmão que havia morrido, mas quando ela ouve dizer que Jesus a chamava, a Bíblia fala que ela sai correndo, ela sai disparada em direção a Jesus. Por quê? Porque ela sabia que nele estava a resposta. O nosso tempo passado deixa marcas. O nosso futuro nós nunca vamos alcançar, porque é como a sombra. Alguém já tentou pegar a sombra? É imaterial, é intangível. Irmão, o futuro é amanhã. Nós vamos dormir e acordamos amanhã. Só que amanhã se torna hoje. Então o futuro está sempre para frente. O futuro está sempre além. O futuro está sempre para lá. E nós ficamos preocupados com o nosso futuro, nós ficamos preocupados com o tempo da frente. Nós precisamos estar preocupados com Jesus que nos guia para o tempo da frente. É Jesus quem cura os nossos traumas, as nossas angústias, as nossas decepções do tempo passado, porque a nossa mão não alcança o passado, a nossa mão não alcança o futuro. Nós estamos vivendo de corpo e alma no tempo presente, no dia que se chama hoje. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 6,10, fala: remindo o tempo, ganha o tempo, economiza o tempo, faz o que tem de fazer nesse tempo, porque os dias são maus. Quem de nós pode projetar o dia de amanhã? Quem de nós pode projetar o instante seguinte? Se Deus não nos der, se Deus não fizer na nossa vida. Existem pessoas que estão projetando, falando o máximo acerca do presidente Bolsonaro. Mas ele agora sim, mas só a partir de 1º de janeiro. Não, só em janeiro. Se o homem morre antes de janeiro, ou se as coisas não acontecerem a partir de 1º de janeiro, irmãos, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer no dia de hoje, nós precisamos nos apresentar para o Senhor no dia de hoje, porque o tempo não para, não tem como parar o tempo. Se você dormir, chegar agora em casa e dormir, falar: eu vou dormir 3 dias, porque eu vou trabalhar pelo menos 6 dias, 8 horas dormindo, 8, 16, 24, então, um dia dormindo, 3 dias trabalhando. É assim que funciona? Não. Nós falamos: não vou fazer o bem hoje, porque eu vou segurar o tempo. Eu vou, lá para frente, eu vou fazer alguma coisa. Você consegue? Não. O tempo que passou, passou. O tempo que foi, foi. Nós não seguramos o tempo, irmãos. Nós não seguramos, não somos donos, não somos gerenciadores, nós não mandamos no tempo. Mas existem alguns que se tornam escravos do tempo porque estão sempre atrasados, estão sempre atrás, estão sempre buscando. Mas quando você encontrar Jesus, o tempo não se torna mais seu senhor, você anda com Jesus e o tempo se torna seu aliado, porque ele vem.
O que nos prende hoje nesse corpo, o que nos prende hoje nessa terra, é que o tempo ainda não foi chegado. Na cronologia de Deus ainda não foi o momento dele vir e colocar um basta em tudo isso, as doenças, a angústia, a ingratidão, a tristeza, ao sucesso, a vitória, a alegria. Mas ele vem, e quando ele vier, ele vai dizer, olha, tempo, agora não mais. Você não comanda e não anda mais em 24 horas, você não manda e não anda mais de acordo com meses, agora será uma eternidade, porque o nosso Deus é atemporal, nosso Deus está além do tempo, acima do tempo, Ele domina o tempo. Nessa passagem que o pastor Vanderlei leu na abertura do texto, engraçado que o texto grego, ele diz assim, que na nossa tradução saiu que Jesus repreendeu, mas o grego fala que Jesus com voz de autoridade repreendeu o tempo de maneira dura, como se estivesse falando com uma pessoa. Então, olha a autoridade de um Deus que é dessa forma. Por isso que os discípulos disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque ele falou, olha, vento, para, chega, acabou, cessa. Não é que Jesus acordou de mau humor, não. Tem ele autoridade nas suas mãos sobre o tempo. Ele retroage, ele acelera, ele determina as estações, porque ele é Deus e só ele consegue fazer. Mas para nós temos que remir esse tempo, porque ele é corrente, ele é corrido. Há uma música da década de 60, da época em que o Brasil era governado por militares, que havia um homem chamado Geraldo Vandré. Ele disse, vem, vamos embora, que esperar não é saber. E não canta os mais velhinhos, tá? Não é louvor, mas que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Graças a Deus, tenho 5 pelo menos que são dessa época. Não espera acontecer. O tempo, irmãos, o tempo, ele não vai fazer as coisas. Deus nos deu uma situação e uma vida para que nós trabalhemos. Nós escrevemos a história da nossa vida. Nós escrevemos os dias que nós estamos gastando com essa provisão que o Senhor nos dá de horas, de minutos, de segundos. Nós estamos escrevendo e um dia Deus nos pedirá conta dessas horas. Deus nos pedirá conta desses momentos que nós passamos. Mas como é que nós podemos entender que nós precisamos ainda mais do Senhor? Olha para esse texto, porque Marta sentou também, mas de repente ela se levantou. Quantas vezes há que nós estamos aqui dentro, mas com a cabeça já preocupada na segunda-feira? Eu volto a dizer pela milionésima vez, irmão, irmã, você que nos ouve pela internet, pelo rádio, pelo YouTube, depois vai ver em sei lá onde, não se preocupe com o dia de amanhã, o amanhã não nos pertence, tira a cabeça, tira o pensamento da segunda-feira, se haverá trabalho, se haverá lugar, se haverá comida, se haverá recepção, se haverá amigo. Quem cuida da nossa vida chama-se Deus. Por causa de Jesus, irmãos, nós estamos em pé, por causa do grande amor de Deus nós estamos vivos, por causa da graça e da misericórdia do Senhor, nós estamos nesse lugar, por causa do amor de Deus, e o Senhor desesperadamente nos mostra nas Escrituras o tempo todo, confia nele, não faça do amanhã o seu caminho, não faça do tempo a sua raiz de segurança, não espere que o tempo determine situações, não deixe que o tempo passe e as coisas se resolvam. As coisas se resolvem quando nós pedimos que o Senhor nos ajude a resolvê-las. O tempo não traz casamento, o tempo não apaga dores, o tempo não muda caráter. São decisões tomadas que fazem com que as coisas aconteçam. Bom seria se eu dissesse, daqui 5 anos eu vou ser bom. Vai passar 5 anos, vai continuar sendo uma tralha de amargo, de ruim, porque não é o tempo passado. O tempo vai se impetrificar, o tempo vai cristalizar aquilo que nós somos se nós não formos melhorados por causa dele. Que o sangue de Jesus seja sobre a nossa vida para uma mudança melhor. Existem pessoas que falam, não vou fazer agora, vou deixar o tempo passar, depois eu faço. Irmãos, quando o tempo passa, fica tão ruim, quando você discute e não reata no tempo seguinte, e no tempo seguinte, e no tempo seguinte, o tempo passa, aumenta uma distância, um abismo, fica difícil de chegar e pedir perdão, fica difícil de chegar e tentar esclarecer uma situação, porque o tempo não está no nosso controle. As decisões, as determinações que nós precisamos tomar, precisamos tomá-las hoje. Você precisa de mudança? Toma hoje. Você não sabe se haverá amanhã. Você precisa de Jesus de uma maneira
tremenda na sua vida, você precisa dele hoje. Não, quando eu chegar em casa, eu vou fazer uma reflexão, uma introspecção, eu vou virar para Jerusalém, levantar as mãos e ver se há virtude, se eu sinto. Faz agora, fala, Jesus, entra na minha vida, transforma meu coração, transforma as minhas atitudes, transforma as minhas ideias. Ainda há tempo, irmãos, porque nós estamos vivos. O tempo não para, o tempo não vai parar. Quantas músicas há que falam sobre o tempo? Quantas poesias, quantos poemas que falam sobre o tempo? Quantas frases que falam sobre o tempo? Mas as decisões, elas é que comandarão o seu tempo. O tempo não para quem está sem Jesus. Mas quando você está com Jesus, sim, o tempo para. Por quê? Porque as recordações boas com Jesus te trazem prazer. As recordações ruins com Jesus te trazem alívio. Jesus contigo no tempo, Ele te conta a história, Ele te mostra, Ele te abraça, aquela tristeza, aquele abandono lá do passado que o tempo mostra, foi abandonado, foi destruído. Jesus te abraça e fala, vai servir para um bom ensino. Fica calmo, fica tranquilo. Você não fica com o coração preso no tempo. Você não fica decepcionado, você não fica angustiado, precisando fazer análise, psicanálise, precisando ir para o analista e contar um monte de história, mas não ter a determinação de mudança em Deus. Existem muitos artistas, existem muitos crentes que vão em psicanalistas, que bom, glória a Deus. É uma ferramenta importante, mas Deus é o remédio principal dessa relação. Você pode se dopar em remédios, você pode se viciar em algumas coisas, você pode achar que existem pessoas que têm as receitas e respostas para você, mas se você não tiver um Deus que está acima dessas coisas, você se torna refém e dependente, e o tempo vai fazer estrago na sua vida, como tem feito na vida de muita gente, que não esquece o passado, que não perdoa, que não anda, que não caminha, que não serve a Jesus, porque pensa no passado, ou para fingir que não pensa no passado, fica só pensando no futuro, em juntar, em fazer, em ter, em dar, em viajar. Irmãos, o dia é hoje, para que você tome decisões, para que você ouça Jesus, para que você esteja em Deus e seja uma bênção. 2019 vai virar a folhinha da mesma forma que virou em 2018 e 2017. Onde você está? Aos pés de Jesus ou você está servindo? Pode ser que você venha, cante, você ensaie, você pregue, você limpe, você abra, você feche portas, você evangelize, você vá na praça, você visite. Mas e Deus, e a palavra do Senhor, onde entra na sua vida? Onde entra ativismo, ser proativo? Eu tenho que fazer, não, tem que fazer. Para! Senta aos pés de Jesus e ouve o que o Senhor tem e quer para a sua vida, uma vez mais, porque nós precisamos de uma igreja atuante, de uma igreja viva, de uma igreja inflamada pelo Espírito Santo de Deus, de uma igreja que caminha nas pegadas de Jesus, de uma igreja que tem compromissos com Deus, que tem palavra sólida, de uma igreja que ama o Senhor acima de todas as coisas, de uma igreja que serve uns aos outros e serve as pessoas, de uma igreja que é viva, de uma igreja que flutua nas mãos do Senhor quando Ele está na casa, de uma igreja que clama, que rasga o coração quando Ele não está na casa, de uma igreja que necessita de Deus todos os dias e não em congressos, em situações específicas, em dias especiais, uma pessoa que não se torna espiritual apenas no meio, mas que ela é espiritual, que ela tem uma qualidade espiritual de vida com Deus, que ela fala, Senhor, só a Tua graça na minha vida, só o Teu amor na minha vida, só a Tua misericórdia sobre a minha vida. Senhor, nós precisamos de uma igreja forte, com gente com visão de Deus, gente que tenha o Espírito Santo inflamado, gente que possa orar por enfermos, gente que possa caminhar por esse mundo fazendo diferença, gente que possa se voluntariar a ir, gente que tenha sonhos de Deus, gente que tenha edificação para dar e não para destruir, fazer de 2019 um ano acelerado, porque ele vem, pode ser igual a 2018, mas se nós pedirmos para que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida, para nós não caminharmos, irmão, nós corrermos, nós precisamos correr, porque os dias maus chegaram, os dias maus estão presentes, e nós estamos fazendo o quê? Sentados. Eu dizimo, eu oferto, eu participo, eu não falo mal, eu não xingo, eu não adultero, eu não minto, eu não bebo.
ativismo. Você precisa de Jesus. Isso tudo é bom que se faça, mas onde está você no corpo? Onde está você em Cristo Jesus florescendo? Onde está a igreja do Senhor animada? Onde está a igreja do Senhor avivada? Cai uma chuva, acontece assim, diminui a frequência. Ai, tem um gripe, um resfriadinho, diminui a frequência. O Senhor não é posto nas nossas vidas como prioridade. Nós queremos fazer todas as coisas, mas e para Ele, quando Ele chamar o nosso nome naquele dia, o que é que eu e você vamos ouvir? Servo bom e fiel, vem. Ou Ele vai dizer, não te conheço. Engraçado que essa semana também, lá vou eu sonhar de novo. Eu estava sonhando e eu fui dormir brincando, falei, como seria bom o Senhor ir para o céu e de repente chegar lá na porta e reconhecerem, disser, olha, tem uma placa aqui, figurado. Eu falando com Deus e foi fato, irmãos. E fui dormir alegre, eu acho que eu devo ter sorrido nos sonhos. E eu sonhei que eu estava subindo e tinha alguém do meu lado e eu falei, cheio de graça, não sei o que, estamos indo para o céu, vou te mostrar o céu. Cheguei nos céus, tinha um rapaz numa guarita, é sonho que é a minha cara, né? Nada de real. Um rapaz na guarita, umas gradezinhas e uma porta de ferro. Aí de repente eu falei, seu moço, chegamos, vai abrir a porta? Aí ele pegou um crachá e falou, olha, deixa eu ver aqui, se seu nome está aqui, eu e do outro moço. E sorriu. Aí eu falei, abre logo, fiz o sinal de positivo. Aí ele só colocou a mão para fora da grade e fez assim, para baixo. Aí eu acordei, eu falei, Deus, o Senhor é muito engraçado, né, Deus? De novo, mais uma dessa. Eu pedi a história e o Senhor me dá um final desses. Então, irmãos, o fato é que nós precisamos entender que Deus está no controle da nossa vida em todo o tempo e há um perigo de nós nos escudarmos no tempo, querendo parar o tempo para fazer alguma coisa para Deus. O Grupo Logos tem uma canção que eles falam, então ali, então verei como realmente sou e tudo novo ficará, mas dali não poderei voltar, nem mesmo fazer as coisas que eu não fiz, alguma coisa assim, mas eu sabe. Então verei como realmente sou e tudo claro logo ficará, mas dali não poderei voltar, nem mesmo... Esqueci. Mas é assim, Grupo Logos. E ele fala desse drama também de chegar e lembrar que no dia não vai poder retroagir no tempo. Quando Jesus fala dos irmãos sobre a parábola de Lázaro, e de repente o homem rico fala, não, vai lá e volta para os meus irmãos. Irmãos, o tempo não volta, o tempo não tem como você pegar e dizer, olha, deixa eu congelar aqui, deixa eu consertar lá atrás, deixa eu ir para frente de novo. Não tem, na televisão dá para fazer isso. Na época do videocassete, você ia e vinha várias vezes. Hoje também dá, você avança, você retrocede. No filme, na máquina, mas na vida real, ele tem esse controle. Só que ele não usa, porque ele nos deu uma vida que vai para frente. Quando ela terminar, e no julgamento, então, se precisar, Deus volta a fita para mostrar, para explicar, para dizer o quanto de tempo perdido nós tivemos, irmãos. Nós precisamos remir o tempo. E eu já termino assim dizendo, o valor que damos às coisas, ou às pessoas, ou às situações, terão impacto na nossa história. Marta estava preocupada em servir bem a Jesus. Ótimo, excelente. Mas não era tudo. Saiu de uma posição de quem também estava sentada para servir. Existe um momento em que Deus quer de nós serviço. Mas preocupe-se em ouvir. Isso não quer dizer que nós sejamos letárgicos, que nós sejamos demorados, que nós sejamos preguiçosos, que nós sejamos desempregados na obra do Senhor. Você precisa se encaixar e achar emprego de Deus na sua vida para servir o Senhor. Um pouco de Marta. Mas você precisa ser como Maria, estar aos pés do Senhor aprendendo. Quantas pessoas que já se inflamaram, saíram do meio, estão só trabalhando para cima e para baixo. O Brasil tem 12 milhões, 13 milhões de desempregados. E a igreja evangélica, a igreja cristã, tem quantos milhões de desempregados de Deus? Quantos há que estão empregados que vão deixar 2019 para que se estourem alguns e a grande maioria não faça nada? A igreja do Senhor na face da terra sobe
como fumaça na Coreia, a igreja do Senhor cresce na África, mas quem está lá é um trabalhando para 300, e 300 sentadinhos, mas não é meu dom. Ok, mas se você já se incomoda dizendo, Senhor, não é meu dom, como é que eu posso ajudar? Já é um grande começo, já é alguma coisa para fazer. Nós, irmãos, como igreja do Senhor, não precisamos só de Martas, nós não precisamos só de Marias, porque Maria fica sentada, fica ouvindo, mas houve um momento, e há um momento que a Maria precisa levantar, depois da adoração e servir, porque a fé sem obras é morta. Então você, meu querido colibri, que canta, ou que só gosta de fazer uma coisa de vez em quando, ou que nem faz, se apresenta para o trabalho. Pastor Maurício, pastor Vanderlei, pastor Damião, pastor Marcos, irmã Cátia, as irmãs. O irmão que está do seu lado precisa de um sorriso, de um abraço, precisa de uma visita, precisa de uma palavra de Deus, precisa de você. E você vai se apresentar como? Não, estou trabalhando. Eu já sou dizimista, eu já venho aqui, de vez em quando eu ensaio com o Mazinho, quando eu posso, ou então eu falo para o pastor Maurício que eu estou à disposição. Pouco. Nós precisamos de uma vida integralizada com Deus, porque todos esses minutos, conta onde você está hoje em Deus, quantos anos de evangelho você tem. Irmãos, se a vida, não é o sinal da cruz não, mas se a vida são pouco mais de 70 anos, e a gente brinca fazendo essas contas, a cada 25 anos, não são 4, o gráfico da nossa vida são só 3 partes, o que passar disso é enfado e canseira. Então digamos que a gente vai viver 75 anos, eu já vivi 25, passei dos 25, cheguei nos 50, estou saindo dos 50, ou seja, estou no último terço da minha vida. Sabe o que é isso? Olhar para frente dizendo, olha, eu não vou estar lá daqui 40 anos para ver os netos do pastor Jonadab, nem os meus, provavelmente eu já vou ter morrido antes. Por quê? A nossa vida é curta, o tempo ele é inclemente, chegou o dia, chegou a hora, fiz. Como me apresentarei ao Senhor de mãos vazias, sem adoração, sem trabalho, sem nada para dizer, Senhor, valeu a tua investida na minha vida? Como os irmãos pregaram uns dias atrás, o pastor Jonas reenfatizou, é gradual o nosso fruto. Se você hoje tem 30 anos de evangelho, mas você está ainda como um bebê espiritual, como quem engatinha, como quem precisa de leite, não fala assim comigo não, sou mimizento mesmo, não fala assim não. Se você ainda não tem estrutura para receber a palavra de Deus, você só gosta daquele hino, fala-me suavemente. Ok. Aliás, um lindo hino, fantástico, pastor. Jesus tinha esse dom, mas é uma outra história, de falar suavemente e trazer as multidões. Mas se você só gosta do fala suavemente, pode ser que naquele dia você ouça um brado não muito bom, de que, olha, você não trabalhou, você não fez, você esteve atarefado com 1000 e outras coisas. É manhã de nós entendermos que nós precisamos, num mundo de Martas, é até um livro, no mundo de Marta, vivermos como Maria. Mas eu diria, no mundo de Marta e Maria, nós escolhermos o equilíbrio, vivermos, temos que trabalhar, fazemos o que devemos fazer, mas nós precisamos dar a porção do Senhor para o Senhor. A nossa alma precisa crescer, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos em Deus subir, nós precisamos em Deus ouvir dele, escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Por quê? Porque o tempo vai, as riquezas vão, o conhecimento vai, a própria memória se vai, está aí o Alzheimer que não deixa para trás, que vai regredindo, as células, os neurônios morrem. Nada, irmãos, nós estamos vivendo num mundo tão veloz em que nada é constante, nada é para sempre. Nós precisamos do Senhor, precisamos estar no Senhor, precisamos ter do Senhor a boa parte. Ele disse, a boa parte a qual não lhe será tirada, porque ficou gravada na mente, ficou gravado no coração. E nós estamos vivendo um século em que há um aumento de doenças degenerativas da memória, do cérebro, e as crianças já igual. E nós vamos ficando velhos, e a proporção e a propensão a infantilizarmos, a perdermos memória, isso é gigante. Eu não sei porquê, e eu não sei de onde veio, se da comida, se do ar, se da água, se de torcer para o Palmeiras, eu não sei de onde veio essa malignidade que acaba provocando amnésia. A doutora Ingrid depois pode fazer um estudo sobre isso. Mas, irmãos, se um dia a nossa memória se acabar,
Se um dia, e vai chegar o dia, do nosso coração parar de bater, nós escolhemos nesta vida a parte boa, ou nós ficamos preocupados em fazer história para os outros, em servirmos aos nossos deleites e prazeres, e nós não termos tido um tempo para o Senhor e poder dizer: Deus, acabei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Agora a coroa que me está separadinha, reservada, Senhor, manda lustrar porque eu já estou chegando, já estou a caminho, estou indo, porque Deus é bom. Pai amado, nós te damos graça nessa manhã, sabendo que o Senhor é o guardador das nossas vidas, da nossa alma, do nosso coração, e em todo tempo, todo momento que nós fizermos, onde nós estivermos, e para quem